nosso programa Missão em Portugal, através da emissora e plataforma Evangelizando Nações. Podemos entrar nessa plataforma através dos canais na YouTube Evangelizando Nações, pela TV Evangelizando Nações e também pelo site evangelizandonações.com.br através da Google. Então, nós temos aqui os canais que podemos acompanhar e também fica gravado para poder entrar na YouTube e ver os vídeos, né, que poderão ver em horários diferentes. Mas agora eu quero cumprimentar a todos, dando boa noite e cumprimentando a todos, dizendo que são bem-vindos a mais uma edição de programa de evangelismo. O evangelismo aqui em Portugal, mas ele é transmitido de um lugar bem longe das ilhas, que fica afastado do continente Portugal, mas abrangendo todo Portugal. Como podemos dizer em outras palavras, eu estou em uma ilha que pertence ao arquipélago de Portugal, mas estou em Portugal e estou representando Portugal para outras nações, evangelizando a nação Portugal e transmitindo para outras nações. E o nosso canal tem crescido, já está abrangendo em vários outros países, com línguas diferentes, e vocês podem acompanhar que realmente já está sendo traduzido também em outras línguas para melhorar a compreensão e as pessoas poderem ficar à vontade em poder assistir o vídeo e poder entender melhor o que está sendo transmitido. Essa programação é uma programação própria, preparada pela missionária Iraci Teles, que está aqui numa das ilhas do arquipélago dos Açores. Então, aqui é transmitido dos Açores para todo Portugal e outros países que já têm acesso à rádio Evangelizando Nações. Estamos aqui, é um prazer muito grande poder participar desta emissora, deste canal, e saber que através dessa plataforma podemos atingir outras línguas, outras nações, que esse sempre foi o desejo do meu coração, de poder evangelizar outras pessoas, outras nações. E isso é um projeto, e que esse projeto está sendo realizado, uma parte dele. Porque antes eu evangelizava através do Facebook, da minha página, que eu tenho uma página da missão, Missão, Ação, Amor e Fé. E eu escrevia mensagem, desenvolvia temas, e ainda desenvolvo até hoje. Só que ultimamente eu não tenho escrito muito pouco, não tenho colocado quase nada. Mas eu continuo com a página, e aqueles que queiram acompanhar poderão entrar na página Missão, Ação, Amor e Fé através da Google, e pode ver o que tem lá escrito, que são mensagens que Deus me dá para que eu possa escrever. Aquilo que o Senhor diz, é esse tema, e eu vou, e às vezes pesquiso, às vezes eu já tenho, e assim eu estou partilhando a palavra de Deus. E esse é o meu maior objetivo, é poder participar e partilhar daquilo que Deus já tem feito na minha vida, comigo, e as oportunidades que Ele tem me dado de poder conhecer temas e o conhecimento em si na palavra, e eu poder passar isso para outras pessoas. Para mim é um prazer, me sinto honrada, porque eu sei que isso faz parte da chamada que Deus tem para a minha vida. E graças a Deus por essa plataforma, Evangelizando Nações, .com.br, que está indo para outros países e está sendo uma bênção. Continue orando por essa programação,
Nós temos também um grupo que é a Família Evangelizando Nações, que eu também participo, ouço os vídeos, ouço os louvores, né? Hoje mesmo eu coloquei um louvor, e assim nós estamos juntos, unidos, a família evangelizando outras famílias, a família de uma nação evangelizando outras famílias de outras nações. E assim há um cruzamento da palavra de Deus, de várias formas, com outros idiomas, né? E com linguajares diferentes, com traduções diferentes e versões das Escrituras, porque nós queremos abranger bem, por isso precisamos de falar de forma simples para que todos possam perceber e analisar. E hoje eu gostaria de ler aqui a palavra, 2 versículos apenas, no Salmo 139, no versículo, 2 últimos versículos, que ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. O Senhor conhece tudo. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelos caminhos eternos. Então, isso aqui é uma verificação que nós temos que fazer de nós mesmos e pedir a Deus para que Ele esteja verificando, Ele esteja, como diz, as pessoas precisam de ser olhadas, precisam ser acompanhadas. E aqui nós podemos ver que o Senhor, como Ele nos conhece, Ele nos vê e vê de várias formas. Mas eu gostaria de fazer um comentário sobre esses versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece. Em outra tradução diz, os meus pensamentos. Vê se há em mim algo, né? Algum caminho, e guia-me pelo caminho eterno. Aqui fala das inquietações, né? Que o Senhor, Ele conhece os nossos corações, né? E Ele sabe dos planos, né? Do nosso coração, e Ele vê as nossas inquietações. Por que nós vivemos inquietos? Porque tem coisas que nos desinquietam, que nos deixa preocupado. E o mundo em que nós vivemos está tão agitado, é uma correria que nós não temos, às vezes, a calma, né, para dormir. Como muitas pessoas dizem, eu não consegui dormir nada essa noite, muito cansada, muito preocupada, com muito trabalho, muitas coisas na mente. E eu pensei, então, vamos meditar um pouquinho nesses 2 versículos. Na Bíblia, nós temos inúmeras instruções sobre esta tarefa de autoliderança. Ah, mas olha aqui, missionário, o que é que tem a ver? Deus conhece as nossas inquietações, o nosso caminho com autoliderança. Tem muito a ver, porque se Deus nos conhece, Ele quer que nós também conhecemos a nós mesmos. Esse que é o segredo. Na experiência do apóstolo Paulo, que estava sujeito ao orgulho do seu coração e da grandeza das revelações que lhe foram dadas por Deus, foi permitido um mensageiro de Satanás a fim de que não se exaltasse pela grandeza das revelações. Olha só, devido a isso, ele por 3 vezes, olha o que aconteceu. Orou a Deus que afastasse esse espinho. Foi quando Deus respondeu que a sua graça era suficiente. Às vezes nós estamos tão inquietos com uma coisa que está sempre nos perseguindo ou sempre nos afetando. Sei lá, às vezes alguma coisa, uma doença, e às vezes nós pedimos a Deus e continua. Então,
É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele disse que a sua graça era suficiente, porque o seu poder se aperfeiçoava na fraqueza. Então, esse era o segredo. Ele, quando se sentia fraco, o poder de Deus era manifesto. Isso é um segredo espiritual. Olha só o segredo. Em 2 Coríntios 12, o versículo 7 até 9. Com esta experiência do apóstolo Paulo, aprendemos que o exercício de liderar outros começa quando somos tratados interiormente. Então, o que ele precisava? Ele precisava diante do que ele estava fazendo, do que ele fazia para Deus, ele ainda precisava de algo ainda mais que estava faltando. E ele precisava de, colocar isso diante de Deus. E ele teve essa experiência de que quanto mais ele chegava perto de Deus, e ele se sentia às vezes frágil, fraco, e nessas horas era que o poder de Deus atuava na vida dele e ele era usado como instrumento para a obra de Deus, para Deus. Jesus Cristo, ao ensinar os seus discípulos, disse: por que vês tu o arqueiro do olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Olha só que exortação. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 3 a 5. O que Jesus está a ensinar é que primeiramente devemos ser disciplinados numa autoanálise de nós mesmos. O cisco do nosso olho representa as nossas faltas, as falhas. Gerir ações dos seus liderados sem sermos primeiramente geridos é hipocrisia. O resultado disto é que foi previsto por Jesus quando ele disse: pois com o critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. Mateus 7, 12. Hoje aqui é só repreensão. Nós estamos aprendendo a liderar conosco, com nós mesmos. Aqui é uma lição de preparo para líder, para a pessoa que vai liderar. Então, nós temos que dar o exemplo. Aqui temos 3 exemplos. O exemplo do apóstolo Paulo, o exemplo de Jesus, né? Ele falou sobre o alqueiro do olho, né? E também sobre o julgamento. Então, a disciplina, ensinar por Jesus Cristo, é aprender a liderar os outros quando aprender a liderar-se a si mesmo. Então, diante disso aqui, o que tem a ver essa meditação que eu estou fazendo aqui com esses 2 versículos? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, e conhece as nossas inquietações, os nossos pensamentos. Ele conhece os caminhos por onde nós andamos. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe das dificuldades, das inquietações que nós temos, as preocupações, as tribulações, tudo que vem para nós. Ele conhece, porque ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Ele é exaltado sobre
todo o povo, sobre todos nós, sobre todas as nações. Então, ele é soberano sobre tudo, por isso que ele conhecia a fraqueza do apóstolo Paulo, e ele usava a fraqueza do apóstolo Paulo para dar direção para ele ser usado com a palavra, para poder também levar a palavra a outros. Mas ele precisava de passar por uma experiência de olhar para si próprio, examinar a si mesma, para poder ele cobrar de outras pessoas aquilo que ele realmente já tinha passado por experiência. É muito fácil a gente falar para as pessoas fazerem as coisas. E isso acontece muito no dia a dia, hoje. Porque hoje nós estamos falando sobre a família na atualidade. A família no século XXI. É o assunto que vou terminar hoje, espero que sim. Então, a falta de disciplina, às vezes, nos deixa, às vezes, decepcionados, às vezes nos faz nos parar no tempo, sem avançar, sem direção, porque nós não temos aquela disciplina. Não, eu faço isso, eu vou continuar fazendo, eu sei que eu vou fazer porque é certo e eu não vou cobrar isso, não. Eu nem vou falar isso para ninguém, porque eu quero primeiro me corrigir, eu quero ver o que tem em mim primeiro. Então, é essa a lição que Jesus quis ensinar, aprendendo a lidar, né, com os seus próprios problemas, com as suas próprias inquietações, tribulações, as coisas que vêm que nós não aceitamos. Esse espinho na carne do apóstolo Paulo era uma coisa que ele também não aceitava. Era uma fraqueza, mas ele não aceitava. Então ele foi orar a Deus. E orou 3 vezes, que diz o versículo. E devido a isso, ele por 3 vezes orou a Deus que afastasse o espinho. E foi quando Deus respondeu que a sua graça era o suficiente. Então, a graça de Deus, ela é suficiente na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa alma, no nosso ser, mais do que qualquer fraqueza, do que qualquer modalidade ou qualquer uma outra coisa, ou podemos até dizer algum impedimento que às vezes colocamos ou achamos que temos, e às vezes é por causa que dentro de nós tem algo que precisa ser reparado, ensinado, corrigido. Então, eu vou ensinar a mim mesmo, sim, é isso mesmo, ensinar a nós próprios o que nós devemos fazer para agradar a Deus, para poder nós termos a liderança de lidar com outras pessoas que têm os mesmos problemas e outros problemas que não estão conseguindo aceitar e nem liderar a si próprio, e que ele seja orientado que ele deve corrigir a si próprio primeiro, e para depois ele dar o exemplo, porque não é só falar da palavra, mas temos que viver a palavra. Como disse lá em Tiago, não sejamos ouvintes da palavra, mas praticantes. Tudo isso se encaixa. E aquele que não faz isso, aqui a palavra é bem dura, né? Aqui, repara a trave que está no teu próprio. Então, diz assim, como é que você está vendo que tem um arqueiro no olho do teu irmão e não está vendo que tem uma trave e tal? Quer dizer, nós vemos o defeito de alguém, mas não vemos o defeito em nós. Temos que corrigir o defeito em nós primeiro, para depois vermos alguém. Isso é um pouco complicado, isso é um pouco difícil. Ah, mas isso eu não consigo fazer, né? Porque a tendência humana é essa mesmo. A gente sempre vê o que está nos outros. Os nossos olhos veem, nossos olhos humanos, carnais, vê aquilo que... e vê e pensa, não é? Acerca dos outros. Mas, às vezes, dentro de nós não conseguimos olhar para nós mesmos, porque os nossos olhos olham para frente, olham por fora.
Mas olhar por dentro era o que Jesus estava dizendo para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Olha para dentro de ti, vê a necessidade espiritual do enchimento do meu poder, porque o meu poder vai aperfeiçoar na tua fraqueza. Que palavra maravilhosa foi essa de Deus para ele. Então, se ele já era um apóstolo, já falava a palavra, e ele precisava de ser corrigido, e Deus o corrigiu, né? Imagina nós, às vezes, que não estamos com nenhuma capacidade nem autoridade ainda de fazer, porque às vezes não sentimos que estamos preparados para poder fazer nada para Deus. Então, se eles, às vezes, com o conhecimento que ele tinha, que ele se sentia preparado, ele sentiu que deveria pedir a Deus para tirar algo da vida dele, que ele sentia que poderia estar atrapalhando ele poder ter um melhor desempenho para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, é isso que nós devemos fazer, reparar dentro de nós, olharmos para nós mesmos e ver se tem alguma coisa que esteja impedindo, algum atrapalho, alguma coisa imprópria, que não está agradando a Deus, para que o Senhor possa relevar e poder nos usar para a obra dele. Que isso seja uma lição suficiente para alcançar aquelas pessoas que às vezes se sentem incapazes, tudo é difícil, não consegue, né? Talvez está precisando de fazer uma retrospectiva, colocar um espelho e olhar dentro de si próprio, né? Ver onde é que está o espelho da sua alma para ver se tem algum defeito, alguma coisa. Isso é uma lição de reparo, que nós temos que reparar na nossa vida, como que está, para poder agradar a Deus e fazer a sua obra. Nós estamos preparando pessoas para poder sair, para poder falar, para poder evangelizar, para poder testificar das suas próprias vidas. Mas o que vamos testificar se ainda tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser reparado? Primeiro vamos nos consertar para depois nós ajudar os outros a ser consertados. Quantas vidas estão com o coração partido, precisando de ser olhado, ser reparado, ser visitado por Deus, e às vezes eles são impedidos porque tem algo dentro deles que eles precisam, eles mesmos, verificar e se reconciliar com Deus. E muitas das vezes é o perdão que precisa ser realmente feito. Então, vê se há em mim algum pensamento, vê se há algum em mim, alguma coisa que esteja impedindo. É o que o salmista diz aqui no Salmo 139, não é? Nos últimos versículos. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelos caminhos eternos. Então, é essa que deve ser a conduta de verificação daquilo que está faltando na nossa vida, porque isso é o ponto principal para nós começarmos a preparar pessoas para fazer a obra de Deus. Para que a obra de Deus não seja escandalizada, que ela seja, né, falada com autoridade, com unção, e que isso podemos ver através das pessoas que falam a palavra, que realmente naquela pessoa tem uma palavra, aquela palavra é vivida, é uma palavra de vida, porque é uma palavra que edifica, que ele mostra a prática, não só a teoria. Eu nem sei por que Deus me deu essa palavra hoje, isso foi hoje, para me falar hoje. Eu não sei o porquê. É porque alguém está precisando de ouvir essa palavra. Eu pensava em outra palavra. Mas olha, aqui está a minha meditação, o meu recado, não é? Para alguém que está necessitado de ouvir esta palavra. Que Deus possa estar encaminhando.
Eu vou orar agora e depois da oração nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é a família, dar continuidade. Sobre eu parei na queda, né? Que houve a queda e a família teve problemas e tem até hoje. E vamos continuar para encerrar. Temos aí umas perguntas que eu gostaria de perguntar. E vamos concluir. Mas também eu tenho aí uma música que vamos cantar, porque é uma música que é uma oração. E eu acho que eu vou pôr a música primeiro e depois orar, porque é uma música que fala exatamente sobre oração. É o poder da oração. Amém? Vamos ouvir? Mesmo quando eu não sinto.
Não há força das trevas que possa resistir ao seu louvor. Que estão ouvindo, que vão ouvir. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe o nosso sentar, o nosso levantar, onde nós andamos. O Senhor é aquele que nos vivifica, nos sonda. Ó Deus, obrigada, Senhor, como o Senhor está nos vivificando, nos sondando, nos limpando, nos purificando a cada dia. Ó Deus, obrigada, porque quando nós sentimos a vontade de pedir algo para que o Senhor trabalhe em nós, é porque realmente é a vontade do Senhor de trabalhar em nós. E nós estamos dentro da tua vontade, Senhor. Obrigada, Senhor. Cumpre a tua palavra, Senhor, nos corações de cada um, Senhor, que ouve a tua palavra, que a tua palavra possa ser ouvida e praticada, que não podemos ficar apenas na teoria, mas colocar na prática, saber que nós temos que sermos o exemplo da palavra, do cumprimento da palavra. E nisso, Senhor, cumpre a tua palavra dentro de cada um de nós, de nos limpando e fazendo com que ela realmente faça o seu efeito por si, com o poder que ela tem. E nós cremos também no poder da oração. A oração é aquela que vai nos libertar, aquilo que realmente precisa, tirar de nós também aquilo que precisa ser tirado. E que o Senhor possa nos encher do seu Santo Espírito, para que possamos estar cheios do poder que Deus nos dá para falar a palavra, e a palavra realmente fazer o seu efeito. Pai querido, nós pedimos a tua bênção sobre esta programação, sobre todos os assuntos que vamos falar aqui hoje, que ele possa realmente, Senhor, ser abrangente, que as palavras possam ir de encontro à necessidade dos corações, Pai. A Deus vai abençoar, Senhor, a cada um que vai ouvir e em cada programação também que vão ser procedidas até esse Japão, neste fim de semana, nesta semana, e todas as orações que comigo. A Deus, obrigado pelo milagre, obrigado pela tua provisão, pelo suprimento das necessidades que nós já vimos testemunho fazem. Obrigada, Senhor, pelos testemunhos que eu quero ouvir, através das gravações, através deste canal, Senhor, da Evangelizando Nações. O Senhor possa estar levantando famílias para evangelizar. Visita cada família, cada criança, cada adolescente, jovem e essa sociedade, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Que o Senhor esteja cada dia melhorando, abrindo mentes, dando entendimento, falando aos corações, Pai. Ó Deus, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, nós oramos a Deus para que o Senhor visite as famílias. Então, nós vamos agora falar sobre aquilo que Deus tem para dizer, especialmente para as famílias. Nós estamos trabalhando num tema que falando novamente sobre ele, que eu já tenho falado, é que Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro, e uma família unida e guiada pelo Espírito Santo. Então, é o exemplo, a família cristã como um exemplo, e a família no século XXI. Como é que está a família no século XXI? Será que a família no século XXI está realmente cumprindo, com o que está na palavra? Ou a família está diferente? Será que houve mudança na transformação, no padrão bíblico da família? Ainda existe família que é realmente considerada uma família como uma instituição divina, sendo a base na vida social? Hoje temos bastante pergunta. Então, nós vimos no sábado passado sobre os versículos, textos que Deus fala sobre família,
E vimos também sobre a orientação de Deus para a família, né? O que é a família, nós vimos, né? A família é um grupo ligado, ou ligado através de um relacionamento, ou seja, um agrupamento, né? Falei sobre a família no plano divino, no lugar da proteção e o sustento. A primeira família, que começou lá no Jardim do Éden, como Deus criou a família, com um desígnio sublime. O Criador não fez os seres humanos para viver na solidão. E por isso que Adão estava sentindo solidão, e Deus trabalhou com ele sobre isso, porque ele estava no jardim lá, cuidando, mas faltava algo, e ele sentiu solidão e Deus o supriu. Então Deus não quer que nós andamos na solidão, porque ele tem o poder de suprir. E falei também sobre a família patriarcal, que é um modelo familiar, com o passar dos tempos está sujeito a mudanças. Já tivemos família patriarcal, monogâmica, que é consanguínea, e falamos também sobre a família nuclear. A família monogâmica, este foi o modelo idealizado pelo Senhor. Um homem e uma mulher unidos pelos matrimônios. A poligamia vai contra o princípio divino de marido e de esposa serem uma só carne. Então, isso foi os princípios que já foi falado, que eu estou repetindo. A família na atualidade. A família está inserida dentro de um contexto social e, portanto, sujeita à mudança. Porém, os princípios divinos para as famílias são eternos e imutáveis. Como diz lá em Mateus 24, 34 e 35, né? A palavra de Deus pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus nunca mudará. E Deus criou a família, está na palavra, e essa palavra continua, né? Os inimigos e desafios enfrentados pela família na atualidade são muitos. Todavia, queremos destacar apenas os espirituais. Que os outros, se a gente for falar, toda a gente já sabe, já conhece. Então, vejamos os principais inimigos da família na atualidade. Quais são os principais inimigos na atualidade? Nós vimos aqui, primeiro, a carne. Aqui referimos a carne como a natureza carnal, que se opõe ao Espírito Santo e volta-se para tudo o que é contrário à vontade de Deus, sabendo que há uma luta constante entre essas duas naturezas, a carnal e a espiritual. O apóstolo Paulo experimentou tal luta em Romanos 7, 15 a 24. Ela é tão intensa que pode nos fazer pensar que não há como sair vencedor. Mas Deus em Cristo Jesus nos dá a solução. Ele nos livra do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. O apóstolo Paulo nos adverte: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, 16. A família cristã precisa, na direção do espírito, combater a natureza carnal. Assim, evitará o adultério, os vícios e todas as malezas que visam destruir. Então, existem várias coisas que são brecha que nós damos e serve de impedimento. A outra é o mundo. Primeiro é a carnalidade, não é? Que é a carne. Aí depois vem o mundo. Diz-nos o apóstolo do amor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Quando este ponto não é meio termo, ou
amamos a Deus ou amamos ao mundo, não há a mínima possibilidade de servirmos a dois senhores, né? Não tem como servir dois senhores. Ou serve um ou serve o outro. Saiba que existe vitória para quem escolher amar a Deus. E Ele dá a vitória à nossa família a partir da fé que depositamos nele. 1 João 5:4. A outra é o diabo. A palavra de Deus nos ensina uma única forma de vencermos o maligno é sujeitar a Deus. Sujeitai vós, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Se a família sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo, este fugirá, pois o segredo de nossa vitória contra Satanás começa com a nossa submissão a Deus, para que depois, sim, possamos resistir ao diabo. E quando resistimos ao adversário, não nos esqueçamos de usar a armadura de Deus que está lá em Efésios, capítulo 6, de 10 a 17. Em especial, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, 16. A família cristã precisa verdadeiramente crer naquele que a criou e usar a sua palavra para direcionar suas tomadas de decisões e sua vida espiritual. Então, nós vemos aqui 3 maiores desafios espirituais da família, que são o mundo, a carne e o diabo. Nunca a família foi tão desafiada pelas forças do mal como hoje. Porém, é a presença do Senhor que a família garantirá vitórias sobre os desafios da sociedade atual. Busquemos ao Senhor juntamente com toda a nossa casa, né? Podemos ser um exemplo de líder. Seja o líder de sua família, né? O líder que a família precisa, né? Aquele líder que Deus fez a família e precisamos de ter um líder para a família. E aqui eu gostaria de continuar um pouco, mas como o tempo já está curto, eu vou já entrar na parte das perguntas. Que temos algumas perguntas dentro do assunto que já foi dado durante todo o período que já falei sobre as famílias, principalmente do que eu falei no sábado passado. Qual o propósito de Deus no criar a família? É uma pergunta. Qual o propósito de Deus no criar, quando ele criou ou quando ele pensou em criar a família? A resposta: o propósito divino era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo e relacionamento. Eu vou perguntar outra vez. Qual o propósito de Deus no criar a família? O propósito divino era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo e relacionamento. Essa é a primeira pergunta. A segunda: o que o Jardim do Éden era para a primeira família? O que o Jardim do Éden era para a primeira família? A resposta: um local especial de acolhimento, proteção e provisão. Um local especial de acolhimento, proteção e provisão. Esse é o porquê, né, do Jardim do Éden.
A terceira pergunta: qual é a origem dos males que atacam as famílias? É o pecado. Essa resposta é uma palavra só, é o pecado. Ele vem de várias formas, mas é o pecado. A quarta pergunta: cite as consequências do pecado para a mulher e para a terra. O que o pecado atingiu a mulher e também atingiu a terra? A mulher teria filho com muita dor, conforme Gênesis 3,16, e o seu desejo. E a terra? A terra também foi afetada pelo pecado, produzindo espinhos e cardos, segundo Gênesis 3,18. A quinta pergunta: de acordo com a lição com que nós estamos estudando, de acordo com esta lição sobre a família, do que foi dado, esses 3 tópicos sobre a família, quais são os principais inimigos espirituais da família na atualidade? De acordo com a lição dos quais nós estamos estudando. Quais são os principais inimigos espirituais da família na atualidade? É muito fácil essa, foi repetida várias vezes. É a carne e o diabo. Isso, conforme o que nós vimos na lição, esses são os inimigos da família. E aí vemos várias referências, mas a necessidade, que necessidade tinha Adão, e com a qual não poder lidar com o tópico do Éden, no seu ecossistema perfeitamente equilibrado. Então havia um desequilíbrio nele, né? E a atmosfera livre de substância tóxica, solidão, foi a primeira emoção que Adão teve, com a qual não podia lidar. Ele teve problema em lidar, assim como o apóstolo Paulo também teve problema de lidar com o espinho na carne, assim como está lá em Mateus também, que temos que ver o alqueiro do olho, ver os nossos defeitos primeiro para depois ver dos outros, conforme a meditação que eu fiz no início, tem a ver exatamente com o que nós estamos vendo aqui na lição sobre a família. Ainda que no frescor do dia Deus viesse conversar com Adão, este precisava de alguém como ele mesmo, outro ser humano, de que pudesse se comunicar durante o dia. Então a mulher não foi criada para ser objeto sexual. Antes foi criada para ser ouvinte, incentivadora, comunicadora, dinâmica. Era tão instruída, e como ensinar os filhos a deixar o pai, mãe, a pegar-se aos respectivos cônjuges. Tudo isso faz parte, da constituição da família, para que a mulher ela tenha o seu papel importante na família e na sociedade. E o mais, nós temos aqui mais algumas coisas, mas o essencial, os 3 pontos, as perguntas, nós já vimos, A família é uma criação de Deus. Por isso que é um assunto que é longo e, às vezes, bem polêmico, Porque nós temos, primeiro, que Deus criou a família e Ele fez um ambiente perfeito. Começou lá no Éden. E o segundo, o homem e a mulher se completaram. Ambos foram criados peculiaridades próprias que estão unidos e supram as necessidades e afetos
reconhecimentos e companhia. Essa é a complementação que foi planeada pelo próprio Deus por ocasião da criação do casal. Aí depois vem o terceiro aspecto, que é o lar, um ambiente de proteção e provisão. Depois vem o quarto aspecto, que é o interesse espiritual, tanto na preservação da família quanto na destruição dela. E é aí que vem o que já estudamos, né, em cima, a queda, né? E quanto ao aspecto, é possível ensinar a família a ser submissa a Deus e a resistir ao diabo. Já vimos sobre isso, estou apenas dando uma recapitulação do que já estudamos. Ninguém consegue vencer o diabo sem antes ser submisso a Deus, a sua palavra, né? Então, aqui tem algumas observações que são importantes. É um mito imaginar que seremos vitoriosos quando resistimos aos ataques do inimigo. Se não tivermos o maior interesse de antes sermos submissos a Deus e a sua palavra. Isso não vale. Tem que primeiro ter a submissão a Deus, para depois ter a autoridade e a capacidade de resistir às coisas más e o inimigo. Então, as coisas são feitas tudo por uma ordem, né? Em Deus, tudo tem uma ordenança, tem uma disciplina, tudo está disciplinado. Obrigada, Senhor Jesus, por esta lição, por esse tempo que tivemos aqui. Ó Deus, pela Tua palavra que foi falada e foi meditada, e por todos aqueles, Senhor, que estão também ouvindo, os que vão ouvir, os que vão ouvir por gravações, em dia diferente, em horário diferente, em lugares diferentes, que o Senhor esteja direcionando, visitando, que essa palavra possa ser uma palavra rema, que chega de encontro à necessidade daquele que realmente está precisando de saber e aprender. A palavra de Deus é que nos ensina, nos orienta, e hoje foi uma palavra de orientação e de ensino. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua chamada de atenção, pela Tua disciplina, por aquilo que precisamos de ser e de fazer, aquilo que deixamos de fazer, aquilo que precisamos de fazer, nós entregamos a Ti neste dia. Eu te agradeço, Senhor, por todos aqueles que colaboram para que esse programa exista. Aqueles que estão por trás, Senhor, na retaguarda, aqueles que estão preparando, Senhor, palavras e mensagens para poder transmitir. E aquele grupo que está, Deus, a família evangelizando, que estão na intercessão, orando. Que o Senhor possa estar dando cada dia a força e eles se esforçando de poder fazer aquilo que o Senhor quer, o melhor para Deus. Que haja intercessão realmente, ó Deus, com corações sinceros, para que o Senhor salve as nações e as famílias. Eu entrego todas as famílias, e principalmente as famílias que se diz cristã, que às vezes estão, ó Deus, tão distante de Ti e às vezes não tem o exemplo que precisa ter. Que o Senhor possa estar vendo e cuidando de tudo isso, Pai. E eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Não esqueça de partilhar este vídeo. Ouça e partilhe.